Olá! Que bom que você está aqui comigo nessa segunda aula da nossa super semana da certificação de Power BI. Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula. Eu recebi várias mensagens me agradecendo pelo conteúdo e fico feliz de ter ajudado um pouquinho você que está aí do outro lado. Mas a nossa jornada está só na metade, está longe de acabar ainda. Hoje a gente vai resolver mais algumas questões, sim, desse PDF que você também recebeu para estudar junto comigo. Vou te ensinar algumas coisas que a gente tem aqui dentro que caem no exame, mas antes disso eu quero te mostrar uma coisa muito importante, que é o seguinte. Muita gente às vezes me questiona e fala, será que esse cara tem mesmo a certificação? Bom, eu abri aqui o meu portal da Microsoft, tá? Que você vai ter acesso também assim que você passar no seu exame, e aqui na verdade eu tenho acesso a todas as certificações da Microsoft. Aliás, nem todas. As de Excel, ele não aparece aqui dentro. Acredito que seja porque outra empresa que aplica. Bom, aqui dentro você vai ver primeiro o meu primeiro compromisso, que eu tenho uma nova prova para fazer no dia 28 de julho. Eu fiz, até mostrei no nosso Instagram lá, como que eu fiz a marcação desse exame. E vou provar para você que aplicando a fórmula de 60 dias que eu desenvolvi para estudar para essas provas, eu vou conseguir passar também. Então, eu já comecei os estudos, já passaram alguns dias desde da minha marcação inicial, e eu vou começar a mostrar para vocês lá nos stories também como que eu me preparo para essa prova. E a metodologia que eu estou me preparando para a prova de Power Apps foi a mesma que eu me preparei para as outras. Aqui embaixo você vai ver a minha certificação de Power BI Data Analyst, que é a PL300. A primeira vez que eu fiz ela foi em 2021, que foi quando surgiu a certificação específica de Power BI. Antes disso, a gente tinha a MCSA BI Reporting, que era a prova de Power BI, e Excel para se fazer BI. Bom, a minha primeira vez que eu fiz aqui então foi lá em 27 de maio, e depois essa minha próxima ela vai expirar no dia 27 de maio de 2024, ou seja, eu renovei esse ano, tá? Posso exibir aqui alguns detalhes para você, acredito que não vai mostrar nada de dado meu aqui dentro, né? Então aqui ó, foi renovado esse ano, eu obtive ela em 2021, aqui tem o meu número, se você quiser consultar, fique à vontade. Eu posso até imprimir o certificado aqui de novo, ó. Imprimir o certificado, tá aqui. A Microsoft acho que demitiu o designer lá. Os certificados anteriores ele era um pouquinho mais bonito. Um pouquinho não, ele era muito mais bonito. Mas enfim, tá aí para mostrar para você. Mas além disso, eu não tenho só a certificação de Power BI. Eu separei aqui meus badges, tá? O primeiro deles então é da MCSA. Essa foi a segunda certificação que eu tive. Vamos por ordem cronológica então. A primeira certificação que eu tive, que eu tirei lá em 2019, foi essa daqui. Que foi a certificação de Excel. A Specialist. Uma prova relativamente fácil, mas para os meus conhecimentos na época foram um pouquinho difíceis de fazer, porque eu ainda não tinha desenvolvido esse método que eu estou prestes a te entregar. Eu passei por pouco, passei com 795 pontos, também preciso de 1000 para ser aprovado, mas eu passei. Logo em seguida, eu consegui a minha MCSA BI Reporting, que é a prova, né? Essa foi, acho que a mais difícil que eu fiz até hoje, porque ela é feita em 2 etapas. Você faz uma prova, que na verdade o antigo exame era o 70778 ou 77778, não me lembro mais, e depois o 779. O primeiro era de BI e depois de Excel. O primeiro de Excel depois de BI, não me recordo. Mas esse, para você conseguir, você tinha que fazer as duas provas. Esse MCSA já não existe mais, foi descontinuado em 2021, se eu não estou enganado. Tá? Então eu consegui ela aqui em 2020. Logo após isso, eu já consegui a minha MCT. Tá? Eu sou MCT desde 2021. Tá? Aqui, ó. Essa aqui foi a minha primeira certificação de Microsoft Certified Trainer, tá? E depois eu consegui atualizá-la agora então, e tenho ela renovada pela terceira vez até 2024. Após isso, eu consegui então eu fiz a PL300, já aplicando o meu método. Essa daqui então foi a primeira, ó, que eu fiz em 2021 ou 2022, não me recordo. Repara que ele traz aqui, ó, Data Analyst, apenas aqui dentro do badge. E depois, a que você renova a partir de agora, que é a que você vai fazer em 2023, ele já traz com o nome Power BI Data Analyst, ok? Após isso, então, eu consegui a minha Excel Expert. Essa aqui é realmente uma prova muito difícil, mas consegui passar com êxito também, quase 900 pontos, acho que foi 890, 895, uma coisa assim, aplicando também o meu método de estudo de 60 dias. Sim, se eu marcar que eu quero uma nova certificação, daqui a 60 dias eu consigo tirar ela, graças ao meu método. Tá? Bom, e por fim, eu tirei ali, eu fiz essa prova meio que eu ganhei um voucher, né, para fazer ela gratuitamente,
Então eu fiz meio que sem estudar também. Essa daqui eu não estudei, não apliquei meu método. Eu ganhei o voucher, marquei e falei, vamos ver o que dá. Até porque é uma prova muito simples, é uma prova de fundamentos da Power Platform. Então cai um pouquinho de Power Virtual Agents, Power Apps, Power BI e Power Automate, ok? Bom, e essa então foi a minha última certificação. Lógico, eu renovei agora a MCT, mas foi questão de renovação. E por que eu estou querendo mostrar isso para você? Não é para te apontar que eu sou melhor nem pior que você. Jamais. Nem pretendo fazer isso em momento algum. É mais para te mostrar que é possível. Tem como você fazer isso sim, graças ao meu método. Eu nunca fui reprovado em nenhuma certificação Microsoft. Graças a esse método que eu estou prestes a te mostrar. Além disso, eu gostaria de dar uma ênfase aqui para você hoje na questão do LinkedIn. Se você pensa em trabalhar com Power BI, mas não quer viajar, não quer ir para grandes capitais, você não precisa. Vamos fazer uma busca rápida aqui dentro? Eu estou aqui no meu LinkedIn. Eu vou pesquisar aqui por Power BI. Simples assim. Power BI. Eu vou fazer alguns filtros dentro dessa busca aqui. Vou vir aqui em vagas. Vou filtrar as vagas primeiro. E dentro dessas vagas, eu vou aplicar alguns filtros muito interessantes. Bom, primeiro, tipo de vaga. Eu quero uma vaga de contrato. Você pode escolher se você quer CPJ, se você não quer. Mas aqui, ó, é esse ponto que eu quero chegar. Na remota. Tá? Eu quero trabalhar da minha casa. Certo? Eu quero trabalhar da minha casa. Bom, nível de experiência. Aqui, eu quero para estágio, assistente, júnior, enfim. Vamos deixar isso aqui em aberto. Tá? Depois, a empresa você pode escolher também, mas a gente pode colocar aqui algum item, por exemplo, né? Se você não quer CPJ, enfim, você pode colocar aqui depois. Mas olha só, aqui no Brasil estão aparecendo para mim 577 vagas para você trabalhar da sua casa. Vamos analisar algumas aqui dentro, tá? Aqui ele pede alguns conhecimentos de SAP, vamos tentar focar em alguma que ele foca, é muito difícil alguma que pede só Power BI, mas vamos analisar algumas aqui, sei lá. Brasília, analista de sistemas. Bom, especialista em planejamento. Vamos lá. Olha só que interessante. Aqui é uma vaga que aproximadamente, provavelmente eles vão pedir para você um inglês também, mas eles pedem aqui dentro, ó, o curso de formação e principalmente o Power BI avançado, tá? Pessoal, esqueça essa ideia que só ter Power BI ele vai te levar para algum lugar, porque não é. A maioria dessas vagas aí, como você pode ver, eles vão te pedir também um curso superior, eles vão te pedir alguma experiência em outra coisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, salários de 13 a 17 mil CLT, tá? Vamos ver o que ele pede nessa vaga aqui. É uma empresa 100% remota, tá? Beleza, seu trabalho, tal, vamos ver. Vamos ver, benefícios, ó, salário de 13 a 17 mil. Mais outros benefícios aqui, eu não estou achando o que eles pedem. Aqui, ó. 4 anos de experiência, então aqui eles já pedem também desenvolvimento em back-end, front-end. Então você vai ter que dar uma olhada. Mas basicamente, essas vagas sim, elas existem e você pode buscá-las a qualquer momento. E o que vai diferenciar você, ó, trabalhar na Globo, né? O que vai diferenciar você aqui dentro, então, de outras pessoas que estão buscando por essa vaga? Bom, conhecimento de Power BI, você viu que elas já exigem. O que vai diferenciar você das outras pessoas aqui dentro? A sua certificação. Pode ter certeza que nesse emaranhado de pessoas que estão enviando a sua proposta, o seu currículo, poucas delas têm a certificação. Bom, você pode dar uma olhada aqui depois, faça essa busca no seu LinkedIn, olhe a fundo aqui o que você realmente gosta e o que você não gosta. Ó, aqui para trabalhar no UOL, olha só que interessante, né? A gente tem aqui, eles têm as suas especificações, né? Tem que ter conhecimento de SAP também, mas é preferencialmente, tá? Não é obrigatório também. Enfim, tem muita coisa boa aqui que você pode buscar, fora os vários outros sites de emprego que a gente tem por aí, tá? Esse aqui é o LinkedIn, que é o mais famoso, mais conhecido, mas tem vários outros por aí. Bom, vamos começar então respondendo as nossas questões de hoje. Vamos começar pelo número 4, a gente parou no número 3. Hoje a gente vai responder então as questões 4, 5 e 6, ok? Vamos lá, o número 3 está aqui. Vamos lá para o número 4. Número 4. Felipe é um gerenciador de implementação. Qual função do espaço de trabalho, uma tradução não tão legal, nada mais é do workspace do Power BI, você atribuiria a ele para que ele possa realizar seu trabalho com eficiência? Reparem, pessoal, que ele é um gerenciador de implementação. O que seria isso daqui? Ele precisa fazer ali algumas edições dentro do workspace. Ele precisa ali alterar, fazer algumas edições importantes dentro daquele workspace.
Aqui a gente tem as 4 índices, né, as 4 formas da gente colocar as permissões dentro do nosso queridíssimo Power BI Service, dentro dos workspaces. Bom, como ele não precisa, ele só é um gerenciador de implementação, ele não precisa ser um administrador, certo? Ele não precisa realmente ter aquele poder de adicionar novos membros, novos administradores, excluir o workspace, não é necessário. Assim como ele não pode só visualizar também, porque senão ele não vai conseguir fazer as edições. Bom, a gente tem aqui algumas diferenças do contribuidor para o membro, tá? O contribuidor ele ainda está um nível abaixo do membro em si. Ele vai ter simplesmente ali o contribuidor algumas tarefas como colocar, adicionar novos relatórios, remover alguns relatórios, mas algumas opções como manusear o gateway e outras coisas um pouquinho mais avançadas, ele não tem essa possibilidade. Então a resposta número 4 é membro. Lembrando sempre, pessoal, que aqui essa questão ela não falou. Se você marcar administrador aqui dentro, na teoria não poderia estar errado, porque ele não pede para você colocar aqui o menor esforço possível dentro dessa tarefa. O que significa isso? Se eu colocar administrador aqui, ele consegue fazer tudo também. Só que a gente tem sempre aquela mais certa dentro das questões da prova, tá? Você vai ver que tem algumas questões que você fica na dúvida, as duas dariam certo se você colocar em prática, mas qual que é a mais certa? Sim, infelizmente existe isso, você tem que se atentar. Então, nesse caso aqui, por mais que o administrador ele tenha o poder de fazer esses gerenciamentos que o Felipe precisa, aqui dentro, o mais certo é você colocar o membro, para você não atribuir todas as tarefas de administrador para ele. Tudo bem? Vamos lá. A questão número 5 agora vai dizer o seguinte para a gente. Essa pergunta faz parte de uma série de perguntas. Tá, isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Normalmente você vai ter um enunciado gigantesco, falando que essa pergunta faz parte de uma série de perguntas. Ou seja, ele te dá um enunciado e logo em seguida vem ali 3, 4, 5 questões sobre aquilo. Então ele fala o seguinte, né? Essa pergunta faz parte de uma série de perguntas que apresentam o mesmo cenário. Cada pergunta da série contém uma solução única que pode atender as metas estabelecidas. Alguns conjuntos de perguntas podem ter mais de uma solução correta, enquanto outros podem não ter uma solução correta. Então, basicamente, esse enunciado aqui é mais para te colocar um medinho, tá? Mas, normalmente, quando você vê esse cenário, né, vê esse enunciado pela primeira vez, você bate o olho e vê que é esse enunciado, que é o mesmo que se repete várias vezes, você já pula e vai direto para a questão, tá? Até porque teu tempo é bem limitado. Você cria um modelo do Power BI, mostrado abaixo, então tem aqui um modelo, para analisar a renda anual de seus clientes em diferentes ocupações e territórios de vendas. Então, vamos analisar aqui, pessoal, olha só. A gente tem, basicamente, 3 tabelas de dimensões, tá? Aqui dentro. A gente tem a dimensão Geography, né? Que é onde a gente vai ter aqui os territórios, já que ele pede para a gente analisar aqui por territórios. A gente vai ter aqui também as vendas por território. Então, aqui basicamente seria as vendas por região, tá? Ele provavelmente vai perguntar isso aqui em algum lugar. E aqui do lado a gente tem os tipos de clientes, que a gente tem a ocupação e aí a renda anual dele, né? Perdão, aqui, que seria o que ele fala aqui em cima, tá? Enfim, vamos para a pergunta que é o mais importante. Você precisa conceder acesso ao relatório para que os usuários possam visualizar os dados de renda do cliente apenas para a ocupação Management de alto perfil na região do território de vendas Germany. Então, pessoal, olha só que interessante. Já entendi aqui, meio que olhando, que vai ser uma pergunta de RLS, Role Level Security. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma rolada aqui embaixo, ó. E ele fala o seguinte, solução. Você cria 2 funções, olha lá, ó, de segurança nível de linha. O que é isso, pessoal? Segurança nível de linha é o Role Level Security, RLS, segurança nível de linha. Para que serve isso? Serve para você determinar algumas visualizações específicas para determinadas pessoas dentro da sua empresa. Ou seja, suponha que você trabalha numa empresa aí que é nacional e você tem gerentes de vendas em cada região. E você não quer que o gerente de vendas do Sudeste veja as vendas do Nordeste. Então, o que você faz? Você cria uma regrinha para que, lá dentro do Power BI Desktop, tá? Para que aquele visual seja filtrado para que quando aquele e-mail do gerente do Sudeste entrar, ele só consiga ver as vendas do Sudeste. É muito importante e é muito cobrado na prova esse tema. Bom, a função Alemanha contém o filtro Sales Territory, né? Region é igual a Germany. E a função de gerenciamento contém aqui Occupation igual a Management. Por fim, você atribui ambas as funções ao usuário. A solução atende ao objetivo? Vamos analisar isso aqui, pessoal? Vamos ver a pergunta de novo? Ó,
você precisa conceder acesso ao relatório para que os usuários possam visualizar os dados de renda do cliente apenas para ocupação management de alto perfil na região do território de vendas Germany. E aí ele fala que a gente atribui essas duas funções aqui, ó, Germany, tá? E management. Se a gente atribuir as duas ao mesmo tempo, vai fazer sentido? Nesse caso, não, pessoal, não faz sentido. A gente teria que atribuir isso aqui de formas diferentes, tá? Esse aqui não faz sentido. A gente teria que atribuir isso aqui para os gerentes, né, no caso aqui para as pessoas, de uma forma diferente. Então, atribuir as duas ao mesmo tempo aqui não é a solução. Beleza? Vamos lá. Número 6. Essa pergunta faz parte de uma série de perguntas, mesma coisa, tá? E a gente tem ali agora, então, o mesmo modelo. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Você precisa considerar acesso, a mesma coisa, pessoal. Agora, qual que é a diferença? Ó, você cria uma função, mesma coisa. Aí ele fala agora que Sales Territory agora Germany e uma coisa igual a outra, né? Agora ele está falando que eu vou atribuir as duas aqui. Germany e Management. O que está acontecendo? Qual que é a diferença dessa para da de cima, pessoal? Aqui, ó, ele fala que ele está adicionando um filtro da Occupation. E não é esse filtro, né? Por isso que a gente não marcou essa de cima. A gente não vai atribuir como filtro. A gente vai atribuir essas duas questões dentro do RLS, ó. Essa daqui e essa daqui também dentro do RLS. E não separadas como filtro. Uma dentro do RLS e uma dentro de filtro. Não é isso. Então aqui, sim, a gente vai atribuir essas duas ao mesmo tempo lá dentro, tá? Então reparem que são pouquíssimas alterações de uma questão para outra que vai muito mais do seu, de você se atentar, da sua atenção para esse ponto, tá? Então aqui a gente não tem essa opção, tá? Aqui ele fala pra gente, a função management você coloca o filtro, né? Dentro de filtro. Não, não é isso. Aqui você vai atribuir essas duas ao mesmo tempo dentro do RLS. Então ele tem que ser Germany e tem que ser Management ao mesmo tempo, ok? Essas questões, então, elas precisam realmente de treino. Você precisa realmente ver como é que é cobrado, quais são os empecilhos que você vai encontrar durante a leitura e interpretação, mas basicamente é isso. Bom, essa foi a nossa segunda aula da nossa super semana da certificação de Power BI. Na nossa aula de sexta-feira agora, eu tenho uma surpresa muito interessante para você. Vamos resolver as 4 últimas perguntas que a gente tem, a 7, a 8, a 9 e a 10, e eu tenho uma surpresa te esperando na sexta-feira. Então não perde. Muito obrigado e eu te vejo na nossa aula 3.